Beleza. E a gente, né, continua nas nossas aulas sobre os mandamentos e estamos na reta final aí, né? Faltando 3 mandamentos para a gente concluir, né, esse conjunto de aulas. E hoje eu vou falar um pouquinho do 8º mandamento, né? Não levantarás falso testemunho, né? Logo a pintura que ilustra essa apresentação, né, dessa aula é muito bonita, né? Eu particularmente não conhecia essa pintura desse artista Van Honthorst, Cristo ante o sumo sacerdote, né? Que ela ilustra essa passagem do Evangelho, né? Na hora dos momentos lá do julgamento, da paixão do Senhor, né? Ele diante do sumo sacerdote, né? E para tratar desse assunto que é a verdade, né? A verdade, a mentira, enfim, tudo que está relacionado ao 8º mandamento. Bom, a pergunta selecionada do compêndio do catecismo, né, relacionada ao 8º mandamento, ela é bem objetiva, né? O que proíbe o 8º mandamento, né? Então, o que o cristão não deve fazer, né, se ele pretende cumprir o que diz o 8º mandamento. Então, o 8º mandamento proíbe o falso testemunho, né? Esse já o próprio nome já diz, o perjúrio e a mentira, né? Ou seja, testemunhar de forma falsa, né? Dizer que alguma coisa aconteceu e não aconteceu, e prejudicar alguma pessoa diretamente através dessa mentira, né? Desse falso testemunho, e a mentira, né? Qualquer que seja a mentira. Então, cuja gravidade se mede pela natureza da verdade que ela deforma, das circunstâncias, das intenções do mentiroso e dos danos causados às vítimas. Então, é um pecado que, uma vez cometido, ele pode ser mais atenuado ou ser mais grave, né, de acordo com todas essas informações, né? Então, sei lá, se eu estou mentindo sobre alguma coisa, sei lá, que eu sei a respeito de um assassinato, né? É muito mais grave do que eu mentir, sei lá, o meu sobrenome, não sei, uma coisa assim mais aleatória, né? Então a gente já, um exemplo assim mais que dá para a gente entender, né? De acordo com a natureza daquela verdade que eu estou deformando. As circunstâncias, né? Muitas vezes, sei lá, você pode estar sob a mira de uma arma e aí você fraquejou e acabou mentindo, né? Acabou testemunhando falso. Ou se você poderia não tranquilamente dizer a verdade e não disse porque não quis, né? As intenções do mentiroso, ou seja, com que intenção você está mentindo, né? Não que a boa intenção vá tornar isso uma coisa boa, né? A mentira nunca é uma coisa boa, é sempre pecado, mas ela pode atenuar um pouco esse pecado. E dos danos causados às vítimas, né? Então, quanto maior a gravidade do dano causado pela sua mentira ou pelo seu falso testemunho, enfim, pior. Outras coisas que proíbe: o juízo temerário, a maledicência e a difamação. Ou seja, falar mal de alguém, né? Difamação. A maledicência, pensar mal de alguém, desconfiar da pessoa sem motivo, né? Ou o juízo temerário, que também é um pouco isso, né? Enfim, você... como é que se diz? Fazer todo um juízo de uma pessoa, né? Muitas vezes negativo, sem ter o embasamento, né? Ou o conhecimento necessário daquela pessoa ou daquela situação, enfim. Então, a calúnia... Então, o juízo temerário, a maledicência, a difamação e a calúnia, que lesam ou destroem a boa reputação e a honra a que a pessoa tem direito, né? Então, por mais que eu, sei lá, saiba que uma pessoa, sei lá, tem um comportamento errado, um comportamento ruim, enfim, mas em boa parte dos casos eu não tenho direito de sair contando para as pessoas aí à toa, entendeu? Tipo assim, sei lá, pô, sabe o fulano? Que é a fofoca, né? Que muitas vezes pode ser de uma coisa que é verdade ou pode ser de uma coisa que é até mentira, né? Sabe o fulano?
e ó, chegou em casa bêbado, não sei o que, tá, né? Um exemplo, né? Ah, sabe a fulaninha? Tá saindo com o filho da ciclaninha, não sei o quê, papapá, né? Essas coisas horríveis, né, que a gente vê, infelizmente, com muita frequência por aí, né? Então, tudo isso lesa ou destrói a boa reputação e a honra que a pessoa tem direito. Então, tanto quando isso se trata de uma mentira, de uma coisa que realmente não é verdade, tanto quando trata de uma coisa que é verdade, mas que você não tem o direito de divulgar para as outras pessoas os defeitos de um terceiro, né? Tendo em vista a preservação da honra daquela pessoa. Lógico, se essa situação não incorre num prejuízo maior para uma outra pessoa mais inocente, digamos assim, né? A lisonja, a adulação ou a complacência, ou seja, o famoso puxa-saco, né? Então, o puxa-saquismo, ainda mais quando tem, aliás, sobretudo quando há um interesse, né, não muito assim, não muito bom, também é uma atitude que vai de encontro ao que prescreve o oitavo mandamento, né? Então, sobretudo se finalizadas a realização de pecados graves ou a obtenção de vantagens ilícitas, né? Então, lógico, você elogiar uma pessoa é sempre muito bom. Se isso é uma verdade, se aquilo realmente é o que você sente, né, com relação àquela pessoa, né, a partir da convivência que você tem com ela ou de alguma atitude que ela fez, né? Mas você elogiar assim à toa ou de forma mentirosa, né, com objetivos escusos, né? Ou a complacência, né, você ser complacente com erros da pessoa, porque você sabe que senão, sei lá, aquilo pode te atrapalhar no trabalho, ou aquela pessoa ficar chateada com você, e isso, sei lá, vai ser ruim para objetivos que você tenha na vida. Então, tudo isso, né, são atitudes que não condizem com o cristão que deseja viver bem o oitavo mandamento. Então, uma culpa contra a verdade exige a reparação, quando se ocasionou o dano a outrem. Então, assim, tem até uma história, agora eu não me lembro se é do santo do Curadas, né, que é São João Maria Vianney, ou de algum outro santo. Mais uma vez eu ouvi essa história, é bem interessante, que vou contar resumidamente, que eu também não sei ela em detalhes, mas o principal eu me lembro. Que uma mulher, né, chegou para ele para falar sobre um pecado de fofoca, né? A mulher fazia muita fofoca e tal, não sei o quê, então sempre caía nesse pecado. E aí ele, como penitência, ele disse à mulher, né? Olha, como penitência, eu vou falar para você fazer o seguinte: você vai andar 2.000 quilômetros, você vai pegar uma galinha e ao longo de 2.000 quilômetros, aliás, 2.000 não, ao longo de 2 quilômetros, sei lá, ele disse uma distância, né? Você vai depenando essa galinha e vai jogando as penas dela pro ar. Vai depenando, andando, depenando, andando, depenando. Quando acabar, você vai voltar e vai catar todas as penas que você depenou da galinha. Aí a mulher falou, meu Deus, mas isso é impossível. Aí ele, e isso é exatamente o que causa a sua fofoca, né? Você falar mal da pessoa e tal, como que se espalha de uma forma que depois você não consegue reverter, né? Então, uma vez que aquela honra da pessoa já foi manchada, é muito difícil reverter completamente. Mas exige-se também a reparação desse dano, né? Dentro do possível, né? Mas nem que seja assim, você dizer, olha, eu falei mal da pessoa e eu estava enganado, a pessoa não é assim assada, etc. Uma retratação, digamos assim. Isso é o mínimo, né? Bom, então, conta o evangelho que Jesus somente respondeu ao sumo sacerdote no juízo, diante do sinédrio, né? Então, onde perguntaram a Cristo, né? És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Né? E ele responde, tu o dizes, né? Enfim, aliás, perdão. E ele, se eu não me engano, agora eu até me confundi. Ele responde, sim, eu sou, né? Ele afirma, né, diante do sinédrio, a condição dele de filho de Deus. Então, Cristo falou para confessar a verdade, ainda que por ela sofresse tantos ultrajes e a morte.
né? Então, o próprio Cristo disse de si próprio, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, por mais que a verdade possa nos trazer consequências ruins, ela sempre tem que ser dita, né? Nós sempre temos que viver na verdade, né? Um cristão que vive na mentira, ele está num caminho assim realmente da desgraça, né? Que não condiz nem um pouco com o seu mestre, né? Que é a própria verdade. Então, o oitavo mandamento é muito necessário. As relações entre os homens encontram-se turvadas por tanta mentira. Temos de opor o amor à verdade, né? Então, a gente vê como que ao longo da história humana, né, desgraçadamente, e até hoje, enfim, a mentira ela está ali, ó, no meio e destruindo totalmente as relações humanas, né? As relações de confiança, enfim, e causando tanto e tanto prejuízo, sobretudo aos mais vulneráveis. Então, Jesus ensina a dizer a verdade. Então, a verdade, segundo São Tomás, é algo divino. É preciso respeitá-la e amá-la. Às vezes, custa e exige esforço, né? Então, muitas vezes vai ser um pouco difícil dizer a verdade, né? Às vezes a gente pode ficar numa situação delicada que a gente dizendo a verdade vai prejudicar, ou, enfim, sei lá, vai ocasionar um impacto numa pessoa que é mais poderosa que você e que pode, sei lá, te minar, né? E prejudicar a sua carreira, um exemplo assim, né? Ou na família, enfim, diversas situações, mas que é preciso sermos valentes para dizer sempre a verdade, mesmo em tais situações, né? Então, como o próprio Jesus disse, né? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Tudo que passa disso procede do maligno. Então, nós temos que sempre ser muito claros, muito simples e verdadeiros, né? Se algo é verdade, se devo dizer sim, é sim, e ponto acabou. E se devo dizer não, é não, e ponto acabou, né? Enfim, eu não preciso jurar, né? Aí entra um outro aspecto também importante, né? Eu não preciso, se eu estou falando a verdade, eu não preciso jurar. Eu juro por Deus que, sei lá, que eu não comi o doce que estava na geladeira. Ainda mais assim por coisas tão idiotas, né? Assim, tão bobas, né? Não, assim, se eu estou dizendo a verdade, eu vou falar, não, eu não comi o doce que estava na geladeira e acabou, né? Um exemplo, assim, bem corriqueiro. Então, é um bom lema para nos ajudar a ser sinceros e leais com Deus, conosco e com os outros, né? Então, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O prejuízo da mentira. A mentira é algo tão pequeno, né? Pode destruir grandes coisas, como a amizade de um amigo ou a confiança dos pais, né? Então, a mentira, né? Ela pode destruir casamentos, destruir amizades, né? Relacionamento com familiares, né? Então, acho que a gente isso fica muito evidente, né? O tamanho dos prejuízos causados pela mentira. Então, para viver em sociedade, ser sinceros e dizer a verdade é indispensável, né? Então, em todas as relações humanas, né, de comércio, de troca de serviços, né, relações de trabalho, né, como que é tão positivo a gente conseguir viver esse tipo de relacionamentos sociais, né, com sinceridade, dizendo a verdade, né, com outras pessoas que também procuram ser sinceras e viver e dizer sempre a verdade, né, como que tudo flui de uma forma tão muito mais tranquila, né, e até mesmo em não concordâncias em alguns aspectos, se tratadas, né, dessa forma, pode-se chegar sempre a um lugar comum, né. Então, mesmo quando não se deve mentir, por vezes deve se calar para guardar segredos ou para não prejudicar outra pessoa, né? Então, tem uma frase de São José Maria que ele falava, né? Quando não puder elogiar, cala-te, né? Então, assim, é aquela coisa, né, que também a gente já falou. Eu não preciso falar bem de uma pessoa que, de fato, eu sei que ela não tem essas virtudes todas, né? Mas eu não preciso falar mal, né? Então, é preciso se calar. Às vezes é necessário guardar segredos, sobretudo segredos profissionais, né? Ou assuntos que às vezes não é um segredo, mas assuntos que outras pessoas fora daquele meio não precisam ficar sabendo, né? Porque são assuntos que
que são relativos àquela atividade profissional, enfim, aquele lugar que eu trabalho, etc. Ou até mesmo questões da minha família, né? Eu não preciso expor tudo que acontece na minha casa ou com a minha família para pessoas que, sei lá, que eu mal conheço, né? Então, não há problema nenhum nisso, né? Uma vez que a gente, em diversas situações, vão ser necessários, né? E até para não prejudicar uma outra pessoa, é, sei lá, lógico, aí deve-se avaliar cada situação, né? Se realmente é um dever que eu conte aquela verdade, né? Para fins de esclarecimento de uma situação ruim, de um, sei lá, de um crime ou de um, né? Ou se realmente não é necessário, enfim, aquilo ali vai mais atrapalhar que ajudar, então eu me calo. Então, a gente pode, né, cair na mentira por alguns motivos, né? Então, com frequência mente-se por medo ou vergonha de ser descobertos, para sair de um apuro ou para contar uma graça, né? Então, esse medo ou vergonha de ser descoberto, enfim, fiz alguma coisa errada e estou mentindo ou omitindo para não ser descoberto, né? Para sair de uma situação ruim, né, e tal, sei lá, você está numa festa, sei lá, numa reunião de família que você, né, não está gostando muito, fala, não, eu não estou me sentindo muito bem, vou embora. E na verdade não é nada disso, né? Você apenas enfim, não quer estar ali, né? Mas para não ficar mal, né, eu invento uma história assim, né? Ou para contar uma graça, né, sei lá, para fazer uma piada, alguma coisa assim, né? Então isso também não é legal. Um cristão deve dizer sempre a verdade se o bem comum ou particular não exige que calemos, né? Então, é sempre importante pesar essas circunstâncias que rodeiam as diversas situações em que somos chamados, né, a dizer a verdade ou a calar-se. O oitavo mandamento ordena respeitar a honra dos outros, né? Então, a honra é mais importante do que os bens materiais. Né? Então, da mesma forma que, né, a gente viu lá no sétimo mandamento, né, não roubar, que é importante que preservemos os bens materiais de terceiros, né? Preservar a honra do próximo é ainda mais importante, né? Então, algumas situações que destroem a honra dos outros. A calúnia, né, que é a mentira, enfim. A maledicência, o falso testemunho, o juízo temerário e a violação de segredos, né? Enfim, você também contar um segredo de uma pessoa que você não deveria fazê-lo, isso também destrói a honra das pessoas envolvidas, por exemplo. A própria questão do segredo de confissão, né? Os sacerdotes, eles, em nenhuma situação, eles devem dizer segredos de confissão, né? Se eu não me engano, eu acho que enfim, se um sacerdote conta, né, ele pode ser até excomungado, né? Enfim, é uma pena bastante rigorosa para o sacerdote que por acaso venha a fazer isso. Né? Então, nem sob justiça, nem nada disso, ele não pode, de forma alguma, contar alguma coisa que foi dita durante a confissão. A atuação do cristão, né? Então, como que devemos agir? Não escutar o mal que se diz dos outros e defender com valentia ou desculpar, né? Então, se eu estou num círculo ali que as pessoas começaram a falar mal do fulaninho, né? Se eu tenho como defendê-lo ou desculpá-lo, de acordo com a situação que tá sendo relatada ali, eu vou fazê-lo. Se não, eu vou sair, eu vou tentar mudar o rumo da conversa, ou então, se a conversa não muda de rumo, eu saio daquele círculo, enfim, né, para não participar, não, não contribuir com esse tipo de atuação. Né? Restituir a honra, ou seja, estamos obrigados a reparar o mal feito para que se possa perdoar o pecado. Então, se o pecado que eu cometi de fato manchou a honra de alguma pessoa, né, ou trouxe alguma consequência, eu preciso repará-lo para que o meu pecado seja de fato perdoado na confissão, né, além do arrependimento, logicamente.
cuidar e defender o nosso bom nome. No juízo diante do Sinédrio, o Senhor defendeu-se. Se falei mal, mostra o que disse de mal. Se falei bem, por que me bate? Então, a gente também tem o dever de cuidar e defender o nosso bom nome, né? A nossa honra, né? Mais até do que os nossos bens materiais. Então, Cristo, uma vez que estava sendo ali flagelado sem motivo nenhum, né? Então, ele diz, né? Se falei mal, mostra o que disse de mal. Se falei bem, por que me bates, né? Então, defendendo ali o seu bom nome. Então, Jesus dá-nos o exemplo de como eu preciso defender o bom nome dos ataques injustos, né? Então, se eu me vejo injustamente sendo atacado, caluniado, etc., né? Eu tenho o dever de defender o meu bom nome, né? E em algumas situações até buscando o auxílio da justiça humana, né? A gente vê muito isso aí em pessoas públicas, né? Muitas vezes estão sujeitas a isso. E nós podemos ajudar os outros também com a nossa correção fraterna, né? Então, esse é um aspecto importante do oitavo mandamento que muitas vezes é esquecido, né? Então, a caridade, né, nos levará a dizer a verdade com nobreza, de frente, nunca nas costas. Então, assim, a obrigação que nós cristãos temos de dizer a verdade, ela sempre tem que andar com caridade, né? Eu nunca vou chegar e, sei lá, não sei, vamos dizer assim, um amigo, uma amiga, sei lá, chega com uma roupa horrível, horrorosa, que ficou horrível no corpo dela. Eu não vou chegar assim no meio de todo mundo e falar, nossa, sua roupa tá horrível, né? Por mais que eu esteja falando a verdade, mas isso está longe de ser uma atitude de caridade, né? Eu posso, sei lá, depois chamar em particular e falar, olha, poxa, aquela roupa que você botou, tava, não sei se foi a sua intenção, mas não sei, tava vulgar, ou não estava combinando. Enfim, aí lógico, né? E aí a gente vai ver. Isso é uma situação assim mais, não posso dizer, mais pouco sobrenatural, né? Mas em outras situações sobrenaturais, maior ainda. Tipo, sei lá, uma atitude que a pessoa teve com relação a um terceiro, né? Pô, fulano, olha, lembra naquele dia que você estava lá com o ciclano? Pô, eu reparei que você tratou ele de uma forma tão grosseira e tal, né? Não tem necessidade disso, blá. Então, que às vezes a própria pessoa ela não se toca, né? Disso. E você falando com caridade a verdade para a pessoa, ou seja, dando essa correção fraterna, esse auxílio, você vai estar ajudando a pessoa a crescer, né? A crescer espiritualmente, a crescer em virtude, a se corrigir, caso esteja cometendo de fato um pecado, né? Ou até mesmo uma atitude assim que não é muito virtuosa, né? Pô, fulano, eu tô vendo que você sempre chega atrasado na missa e tal, o que está acontecendo? Algum problema em casa e tal, não sei o quê, né? Enfim, sempre com nobreza, com caridade, né? Em particular. Né? Então, dizer as coisas com verdade e caridade é ajudar com a correção fraterna. Recordamos o que disse Jesus: a verdade vos fará livres, né? Então, esse também é uma outra frase importante que nós tenhamos em mente, né? Que a verdade vos fará livres. Então, independente de qualquer coisa, a verdade é sempre libertadora, né? Além de ser o próprio Cristo, né? Uma vez que andamos na verdade, andamos com Cristo, ela também nos liberta, né? E a mentira nos aprisiona, né? Aquela coisa, né? Vira uma bola de neve, nesse sentido de, tipo, uma mentira, ela só tende a crescer e ela só tende a nos aprisionar, né, dentro dessa bola de neve. Né? Então, mais ainda é fundamental essa questão da correção fraterna quando se trata de assim, do pai para o filho, do filho para o pai, para um irmão, seja um irmão, né, biológico ou um irmão sobrenatural, né, enfim, um irmão de fé, alguma coisa nesse sentido, pessoas próximas, né? Lógico, eu não vou sair corrigindo aí a pessoa que eu vi uma vez na vida e já estou fazendo correção fraterna com ela, meio complicado, né? Porque aí eu não tenho ali uma empatia, né? Uma confiança daquela pessoa, né? Mas nada impede também que seja feito isso. Lógico, sempre com muito cuidado, mas fugindo sempre dos respeitos humanos. Ou seja, a gente jamais pode deixar de
de levar esse bem a um irmão, né, a uma pessoa, enfim, um familiar e tal, por respeito humano. Pô, mas pô, se eu falar isso do fulaninho, ele vai ficar puto comigo, não sei o quê. Paciência, se você, né, pensou ali, refletiu bem e achou, não, pô, vou falar da melhor forma possível, de forma caridosa e para ajudar, né? A minha intenção realmente é ajudar, né? Então, ter ali a retidão de intenção nessas atitudes, né? E não também para diminuir a pessoa, né? Ah, vou lá falar com o ciclano porque ele não pode agir assim. Então, porra, essa, essa atitude, essa intenção está totalmente errada, né? Então, vamos transformar essa retidão, né? Essa intenção numa intenção reta, para aí sim eu poder falar com aquela pessoa e realmente eu vou fazer o bem, tá? Bom, é isso.